Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos lá? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Onde que ele estava? Em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver nem mesmo junto à porta, não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas que estavam sentados ali pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente no seu espírito que assim pensava, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Fala conosco através da tua palavra, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse mês de abril nós vamos estar aí, nesses próximos domingos, trabalhando forte, com pregações intencionais a respeito de Casa de Paz. Então, quem aqui já sabe ou conhece ou já ouviu falar Casa de Paz? Praticamente a igreja toda, Alguns não levantaram a mão, mas a Casa de Paz trata-se da mesma estratégia que o próprio Jesus utilizou, isso está lá registrado em Lucas, no capítulo 10, que ele utilizou enviando os discípulos de 2 em 2, e ele falou com os 70, de 2 em 2, vocês vão até os povoados, as casas, as cidades, e anuncia esse evangelho, chega nessas casas, vá com essa missão a esses lugares, e ao encontrar as pessoas, vocês anunciam, ao ser recebido nas suas casas, vocês anunciam: paz seja nessa casa. E os que abrirem, receberem, a paz será com eles. Agora, os que não receberem, vocês balançam os pés, porque a paz volta para vocês. Então, o nosso objetivo, no período agora de maio, você pode começar agora, não teria problema nenhum, já tem uma Casa de Paz para começar, nenhum problema, você pode começar, mas nós vamos estar com essas pregações intencionais para que em maio realmente a igreja esteja enganjada nessa missão, como Jesus determinou aos discípulos, aos 70, a igreja esteja enganjada também. O objetivo é exatamente este é o nosso objetivo, entrar nos lares e proporcionar às pessoas, essas pessoas a conhecerem e a viverem um evangelho que eles nunca experimentaram, algo diferente, algo que vai transformar a vida e a família deles. Tem alguém aqui no nosso meio hoje à noite que é fruto de uma Casa de Paz, desses anos anteriores que nós fizemos? Tem alguém? Estou vendo levantar a mão. Bruno, glória a Deus. Tem mais gente? Ali levantou a mão. Quem levantou aqui? Aqui do lado, esses daí eu vou chamá-los agora. E eu quero até chamar aqui o Júnior e a Camila, esses que levantaram a mão aqui do meu lado, eles são da minha célula, e eles foram frutos da Casa de Paz o ano passado. Então, vem cá vocês para falar um pouquinho. A célula pode vir também, quem tiver da célula aí, e também o Cláudio Miro. Cláudio Miro está por aí, eu vi ele no início. Vem também, porque quem começou a Casa de Paz, quem ofereceu a Casa de Paz foi o pastor Cláudio Miro, ao Jada e a Camila. Pode chegar mais para cá, vocês.
Agora não é hora de vergonha, não. Tudo bem? Cadê a célula? Tem mais gente aí? Glória a Deus. Então, o Claudio Almiro esteve com o Júnior, eles vão falar como que isso aconteceu, e aí começou uma casa de paz na casa deles. Hoje, a Camila e o Júnior, né? É Jader, no final é Júnior. Às vezes a gente chama de Jader, às vezes de Júnior. E eles estão na nossa célula, estão sendo discipulados. A Camila já está também matriculada lá no Lidere 1, já foi para o encontro e já está pronto para liderar uma célula. Mas vamos lá, como é que foi essa estratégia aí de casa de paz? Como é que aconteceu? Como é que você chegou lá na sua casa? Então, tudo começou com um jogo de futebol. Pode começar, né? O pastor Claudio Almiro chamou o Júnior para jogar, né? Que ele é goleiro. Nada profissional, tá? E aí começou, ele falou, poderia fazer um encontro na casa de vocês, tal, conversa lá com a sua esposa. Eu falei, na hora eu aceitei, porque a gente acabou de mudar, recém-casados, e acabou que a gente estava precisando de uma oração na nossa casa, tal, aí foi. Ele falou que era casa de paz, explicou como que eram os encontros, e aí começou. Foram 4 encontros, no segundo encontro a gente já aceitou o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e aí no quinto encontro a gente veio, foi apresentado aqui também, aí nosso maior desafio agora, ela está participando de uma célula, né? O pastor Claudio Almiro até chamou para a célula dele aqui, mas devido às condições para a gente ficaria inviável, porque a gente mora em Manguinhos. E aí foi aberta uma célula lá no Rossi, com o pastor Fabiano. O pastor Claudio Almiro levou o pastor Fabiano para fazer a ponte, né? Dar aquele puxãozinho de orelha. E a gente começou e estamos lá. Já estou com algumas funções, o quebra-gelo da dinâmica da célula é comigo, então está sendo um desafio para eu poder quebrar isso e me expor em público. Estou no Lidere 1, participei do encontro ano passado, foi um divisor de águas na minha vida, que eu estou passando por problemas de saúde. E estou na classe de casais também, estamos no discipulado, que é toda sexta, e vamos concretizar o nosso casamento agora em junho, está a data marcada. Glória a Deus. Glória a Deus. Vão estar na próxima turma do batismo. Chega para cá vocês aqui. A André, também a Vivian. Chega mais para cá. Na verdade, a célula tem mais gente, mas os que vieram foram esses. Todos esses daqui estão participando do discipulado. E todos eles vão ser os próximos a serem batizados. Eu acho que nós vamos fazer um batizado só para a célula Resgate. Eu gostaria de chamar aqueles que foram frutos também da Casa de Paz, dos anos anteriores, que viessem aqui à frente, nós vamos orar com vocês, abençoar a vida de vocês. E a igreja vai ficar de pé nesse momento. E nós vamos levantar a mão para a igreja também, que eles sejam, assim, instrumento de Deus para provocar vocês, né, da Casa de Paz. Nós temos vivido assim, um tempo muito especial, né, Camila, o Wander, a Vivian, o André. Os dois, né, tanto a Camila e o Júnior e o Wander e a Vivian também estão regularizando a questão conjugal e certamente vai estar conosco aí no batismo. Essas coisas vão acontecer bem em breve. Amém? Vou chamar o pastor Félix, poderia orar por eles, abençoá-los e assim também pela igreja para ser despertado. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito, e muito obrigado também pelo que o Senhor fará, ó Deus amado, nesta campanha Casa de Paz. Louvamos o teu nome por cada uma dessas pessoas, aqueles que não puderam estar hoje conosco, que foram cansados, que tiveram as suas casas transformadas. Abençoamos aqueles também que estivemos com eles e não ficaram conosco. Alguns estão no reino do Senhor e outras igrejas, outras comunidades. Nós abençoamos cada um que abriu a sua porta
porque certamente o Senhor ali ministrou profundamente, Senhor. E nós oramos para que este ano nós consigamos oferecer essa bênção que é o Jesus Cristo Salvador em cada família, em cada apartamento, cada casa da nossa região. Senhor, são tantas famílias destruídas, são tantas famílias quebradas, elas precisam conhecer a bênção da salvação, a bênção da restauração, que é Cristo Jesus. Nós entregamos em tuas mãos esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esses amados. Deus abençoe. Firmes. Pode assentar, irmãos. Voltando aqui para o nosso texto, né? Mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Marcos. Nós vamos trabalhar um pouco nesses versículos, né? Essa passagem que nós acabamos de ler, de Marcos 2, é muito conhecida, né? É muito pregada, possivelmente você já leu várias vezes, possivelmente você já ouviu várias mensagens, mas é um texto maravilhoso, é um texto com detalhes, com ricos detalhes. A gente pode ler várias vezes que sempre Deus vai ter algo novo para falar conosco, são detalhes que nunca se esgotam. Certamente você já leu e Deus já falou muito com você. Eu gostaria até de fazer uma dinâmica aqui, que você compartilhasse aí com a pessoa que está aí do seu lado, algum desses versículos, alguma dessas ações, dessas atitudes, desse texto que nós acabamos de ler de Marcos, né? Marcos 2, falando do paralítico, desses amigos, falando de Jesus na casa. Qual é a parte que mais te chama a atenção? Qual é a parte que mais mexe com você? Compartilha com a pessoa que está aí do seu lado aí agora. Glória a Deus. É pouco tempo, né? Por muito que esse texto tem. Mas certamente isso que você está compartilhando tem a ver com casa de paz, tem não? Certamente isso que você compartilhou, e olha que se fosse juntar todos os compartilhamentos aqui, tem a ver com casa de paz. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Eu gostaria de compartilhar também alguns detalhes que eu vi, que pode ser que até coincida com esses detalhes, né, que você compartilhou com a pessoa que está do seu lado. Então vamos lá, no primeiro versículo a gente já tem um detalhe assim maravilhoso. Ele diz que Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. É interessante porque a gente vê na Bíblia o próprio Jesus falando que o Filho do Homem não tem lugar nem para repousar a cabeça, mas ele estava em casa. Não se sabe exatamente, alguns estudiosos dizem que essa casa era a casa de Pedro e outros dizem que era de alguma pessoa que emprestou. O fato é que aquele local, Cafarnaum, era um lugar bem estratégico para o ministério de Jesus. Então essa casa era importante, ele estava em casa. Agora, tem a ver com casa de paz? Lógico que tem, porque Jesus em casa faz toda a diferença, e a casa de paz é exatamente isso. Nós vamos, como discípulos, levar o evangelho de Jesus a essa casa, para que haja transformação, para que haja mudança. Então Jesus estava em casa, Jesus estava presente naquele lugar, e por estar presente ali, as pessoas concorriam para aquele lugar. Não era a presença do pastor Fabiano, não era a presença do pastor fulano ou outro, é Jesus. É Jesus, não é a presença de um grande teólogo, não é a presença de uma pessoa que tem todos os estudos teológicos, mas é a presença de Jesus. E nós temos essa presença de Jesus. Como servos de Deus, nós temos. E o próprio Jesus está falando, vão aí de 2 em 2. É lógico que na célula, na nossa dinâmica, na casa de paz, a gente coloca o mínimo de pessoas. Então, vai 3, 4 e faz ali uma meia hora, 40 minutos de 4 estudos, como foi falado pela Camila, durante 4 semanas. E Jesus está presente. Essa que é a diferença. Jesus estava presente naquela casa e não há realmente paz numa casa
se Jesus não está presente? Há paz lá na sua casa? Jesus está presente lá? Então, essa casa é uma casa de paz. Embora ele andasse por todos os lugares, mas ali era um lugar que ele se recolhia sempre. Ali ele voltava. Tanto que o texto, quando a gente começa a ler, ele fala, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Então, ele ia e voltava, estava presente ali naquela casa. Aquela casa, aquele local era, como eu disse, um ponto de apoio bem estratégico para ele ir em várias cidades da região. Então, ele voltava ali e ficava naquela casa. Uns dizem, né, como eu falei, alguns estudiosos dizem que era a casa de Pedro. E eu fico imaginando. Imagina comigo, Pedro do jeito que era. Se fosse de João, até que talvez seria mais ameno. Esses homens entrando pelo telhado, abrindo o telhado da casa. Talvez se fosse de João, João ia estar falando, glória a Deus, Deus é bom, teto retrátil agora, vou ver a lua, vou ver o sol. Agora imagina se fosse de Pedro mesmo. Seus miseráveis, você vai ser curado, mas você vai ter que consertar esse telhado. Então, alguns dizem que era casa alguns estudiosos dizem que era a casa de Pedro, mas outros dizem que era alguma pessoa que realmente cedeu a casa para Jesus. Eu prefiro pensar assim. Porque onde que Jesus está, imagina você, Jesus chegando aqui e fala assim, eu quero ficar na sua casa. E não vai ser por pouco tempo, não. Vai ser por muito tempo. O que a gente ia fazer? Preparar um lugar especial, Jesus fique à vontade, aqui é a sua casa, sinta em casa. Imagina Jesus na nossa casa, vendo as nossas atitudes, vendo a gente louvar aqui na igreja, voltando para casa e tratando a esposa, os filhos. Verdade que você quer Jesus lá? Muito bom. O que acontece quando Jesus está na casa? Algumas coisas acontecem e são boas. A presença de Jesus, primeiro, atrai as pessoas. O amor de Jesus atrai as pessoas. O que atrai as pessoas para a nossa casa? Presença de Jesus. O que atrai Jesus para esta igreja? Presença de Jesus. O que atrai Jesus lá na sua célula? O que atrai as pessoas lá na sua célula? A presença de Jesus. Então, a presença de Jesus que atrai. A própria Bíblia diz que as pessoas lá fora se achegarão a nós pelo amor que há no nosso meio. Então, se há amor no nosso meio, se a gente emana este amor de Jesus, se o Espírito Santo está presente em nós, é isso que as pessoas vão ver. É isso que as pessoas vão ver, é isso que a Camila viu quando foi apresentado Jesus na casa de paz. Há um amor diferente que eu ainda não provei e que eu quero provar. Então, a presença de Jesus atrai as pessoas, este amor de Jesus. A presença de Jesus nos leva a fazer o impossível também para convidar um amigo. Quando Jesus está presente no nosso coração, quando nós amamos a Deus, nós queremos passar. A Bíblia diz, de graça você recebeu, de graça também você dá. Então, essa presença de Jesus nos faz convidar amigos. Cornélio, quando soube, convidou todo mundo, porque Pedro estava indo lá. Então, ele convidou, encheu a casa. Vai ter célula lá na sua casa? Convida todo mundo. Convida os seus amigos, convida os parentes, convida os vizinhos. Convida. A presença de Jesus na casa também faz para que nós sejamos um canal de salvação para os outros. Quando Jesus está presente na nossa casa, quando Jesus está presente na nossa vida, entenda-se que a nossa vida, o nosso corpo, é casa do Espírito Santo, é a casa que Deus mora. Se Ele está presente, nós vamos ser também esse instrumento de levar a salvação às pessoas. Essa é a nossa missão. Casa de Paz é corresponder à grande comissão de Jesus, ide e anuncie a paz a essas pessoas. E olha que tem muitas pessoas precisando de ouvir esta palavra de paz. A presença de Jesus também é sinônimo de milagre. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, o milagre acontece. A casa passa a ser um hospital. A casa passa a ser um lugar de cura. A sua casa tem a presença de Jesus, amém? Então, a sua casa é um lugar terapêutico, onde as pessoas chegam doentes, mas saem curadas, por causa da presença de Jesus.
onde o esposo pode chegar doente, mas vai encontrar cura, onde a esposa, o filho, vai encontrar cura, porque a sua casa tem a presença de Jesus, e se tem a presença de Jesus, há cura, há milagres, há coisas novas acontecendo. Também a presença de Jesus na casa gera adoração e louvor. A gente vê isso no versículo 12, todos, quando ouviram aquele milagre, aquelas coisas acontecendo, diz a Bíblia que todos deram glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então a casa, a presença de Jesus na casa gera adoração. A nossa casa tem que ser um altar de adoração a Deus. Um altar de adoração. A Bíblia tem que ser algo que não é só aberta, mas prática na nossa casa. A Bíblia é a nossa vida dentro da nossa casa, porque é um lugar de adoração, é um lugar de culto. E a presença de Jesus também na casa surpreende a todos. Eu fico imaginando a Camila e o Júnior, como que eles estão sendo surpreendidos por Deus nesses poucos tempos, né, que eles estão vivendo. Não só eles, a Vivian, o Wander, o André, que está aí também, o André está sendo discipulado, está recebendo, né, de Deus algo assim maravilhoso. Então, surpreende. Cada dia, Deus nos surpreende. Andar com Jesus é novidade de vida sempre. É novidade de vida sempre. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui, o primeiro detalhe, é esse que Jesus estava na casa. O segundo, versículo 2, a casa estava cheia. Diz a Bíblia no versículo 2, que a casa estava cheia, sem espaço para mais ninguém. Jesus estava na casa. Encheu, não havia mais espaço. A casa estava cheia. Vamos imaginar aqui, gente, a nossa igreja cheia, de não ter mais espaço para sentar. Não ter mais um espaço. Já os diáconos já espalharam as cadeiras para onde poderia espalhar, mas não tem mais jeito, está tudo cheio. A casa está cheia, a igreja está cheia. E vamos imaginar que nesse momento da igreja cheia, chega uma família de visitantes que não conhece a Jesus. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Foi isso que aconteceu aqui? Olha, eu cheguei aqui 3 horas antes, já estava aqui, procura um lugar para você. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado aí. Pergunta a ela, você ia dar lugar? Tem a sua cadeira cativa aí? Tem alguns que tem cadeira cativa. Eu vejo 2 situações aqui, da casa cheia. A primeira é exatamente esta, realmente. Qual é a atitude nossa diante de uma casa cheia, da igreja cheia? Na verdade, essa é uma atitude da igreja. E, infelizmente, isso acontece. Então, essa primeira atitude é impedir o acesso das pessoas. A Bíblia diz que estava cheia e eles chegaram com esse paralítico, mas não conseguiram entrar por aqui, tentaram outro lado, não conseguiram, estava tudo cheio e não conseguiram. Então, a primeira atitude que eu vejo aqui dessas pessoas, porque quando a gente olha para essas pessoas, quem que estava bloqueando? Quem que estava cheio? De quem eram essas pessoas que estavam ali dificultando? Eram os seguidores de Jesus, eram os crentes da época, era a igreja da época. É lógico, poderia ter e tinha realmente alguns ali que eram os curiosos, e tinha uns que eram aqueles escribas que estavam ali só para provar Jesus, mas a maioria aqui eram os crentes, era o povo seguidor de Jesus. E eles estavam ali bloqueando, eles estavam ali fechando, impedindo. Então, essa era uma atitude que tinha e possivelmente chegaram, dá licença, não. Já estava aqui há muito tempo, não tem como você entrar aqui. E aí a gente olha para nós mesmos, como igreja, eu estou olhando para mim também, como pastor, e me colocando como estes seguidores de Jesus, dentro da igreja, fechado nas 4 paredes aqui. Tem gente querendo entrar,
Mas a minha atitude como igreja, às vezes, possivelmente a gente não percebe isso, mas às vezes impede essas pessoas que querem chegar a Jesus. E querem chegar a Jesus. Nós temos dificuldade, às vezes, de revelar Jesus às pessoas sedentas ao nosso lado, por isso essa estratégia de casa de paz, que é uma forma da gente chegar a essas pessoas. Mas nós temos dificuldades. E não somos, às vezes, facilitadores do Evangelho, nós somos os impedidores das pessoas conhecerem o Evangelho. É triste, mas acontece. E na igreja, quais são essas barreiras? Primeiro, a dificuldade de convidar para uma célula. Vamos ter reunião. Como que eu sou igreja, que estou cheio e que impeço alguém chegar na presença de Jesus? Quando eu não convido. Vai ter reunião de célula. Você está mais preocupado em ir ou não ir, porque está cansado, mas jamais passou na sua cabeça. Vamos convidar alguém? Vamos levar alguém hoje? Vamos chamar alguém? Vamos falar com alguém, pelo menos? Vamos mandar aqui um zap aqui para algumas pessoas? Então, acaba impedindo essas pessoas chegarem até Jesus. E essas pessoas são esses paralíticos, são esses que não conseguem andar pelas próprias pernas e que precisa ser levado. Dificuldade de oferecer uma casa de paz. Quantas pessoas estão precisando de paz na sua casa? E nós temos essa dificuldade. Dificuldade de multiplicar a célula. Está acontecendo isso na sua célula? Está cheia? Tem muita gente? Não cabe mais no apartamento? Tem muitos líderes potenciais? Vamos multiplicar? Vamos abrir espaço? Vamos deixar essas pessoas entrarem? Qual é a nossa dificuldade? Por que nós queremos ficar com esse grupo fechado? Por que nós queremos ficar com essa... Não, vamos continuar nós. Sendo que tem pessoas lá querendo entrar, precisando, paralíticas, e nós impedimos. Essa é uma atitude nossa. Dificuldades, talvez até desculpa. Vamos multiplicar, mas quem vai liderar? Não, eu não posso. Não, eu não tenho tempo. Não, não dá para mim. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Fala, Deus está falando contigo? Dificuldade de discipular, a pessoa chegou, eu fico imaginando, a gente está orando por vidas, casa de paz, e vem uma enxurrada de gente, vem bastante pessoas. Essas pessoas vão precisar de ser discipuladas. E como que nós vamos fazer? Nós vamos impedir, nós vamos ficar aqui dentro e não vamos discipular essas pessoas? Outra dificuldade, Deus está falando de cumprir a grande comissão que Ele nos deu, e cada um tem essa missão de ir e anunciar o Evangelho. Mas eu tenho vergonha. Olha que maravilhoso foi no sábado do dia 1º. Foi lindo aquilo. Ali a igreja estava cumprindo o abrir as portas, o convidar, o trazer as pessoas. Essa é uma ação que a igreja tem que fazer sempre. E a igreja tem que estar incluída, todas as células. Se a gente olhar, a gente tem um bom número de pessoas, mas a igreja tem muito mais do que isso. E isso não pode ser só uma vez por ano. Isso não pode ser só num dia do ano. Isso tem que ser várias vezes no ano. Eu fico admirado com os testemunhos de Jeová. Você sai no domingo, de 2 em 2, eles estão em cada esquina. E fico com vergonha. Porque domingo a domingo, em vez de eu estar lá fora, eu estou aqui dentro. Enchendo aqui e impedindo que as pessoas entrem. Agora, também me chama a atenção, nessa da casa cheia, se uma coisa é o impedimento, é o bloqueio, agora tem outras aqui que, essa nós vamos encaixar nela. São os chamados para carregar a maca. Você já imaginou que você foi chamado por Deus para carregar a maca? Você é um maqueiro? Deus te chamou para carregar a maca?
Então você vai carregar essa maca, e foi chamados para carregar a maca. A igreja foi chamada para carregar a maca. A igreja foi chamada para isso, para trazer os doentes. Então você é aquele que vai ser um dos 4 ali carregando a maca, trazendo esse paralítico. E se tiver cheio ali, você vai arranjar um jeito de chegar até Jesus e vai colocar essas pessoas nos pés de Jesus. Esses são os verdadeiros amigos. Estes são os verdadeiros a qual Deus chamou. Esta é a missão da igreja, carregar a maca. Nós somos esses maqueiros. Eu fico imaginando a conversa desses... A Bíblia aqui não fala amigos, né? A gente fala amigos porque fazer algo desse tipo só mesmo um grande amigo, né? Acho que os grandes amigos são aqueles que levam até Jesus. Eu tenho a Josefina, como sempre falo aqui várias vezes, como uma grande amiga, porque foi ela que nos levou a Jesus. E eu fico imaginando a conversa deles, desses 4. Souberam que Jesus voltou para Cafarnaum, está em casa. E aí eu fico imaginando os amigos conversando, de repente um olha para o outro, aí olha para o outro, olha para o paralítico. Aliás, abrindo parênteses aqui, não tem nem os nomes dessas pessoas, nem dos maqueiros, nem do paralítico. Anônimos. E o nosso serviço com Deus também é anônimo, porque o nosso reconhecimento não é aqui nessa terra. O nosso reconhecimento é no céu, é o galardão que Deus vai nos dar. Então, trabalha como um anônimo de Deus, porque a recompensa é certa, é no céu. Mas eles não tinham nem nome. Aliás, podemos até dar um nome para esse paralítico, né? Para a gente parar de chamar ele de paralítico. Um nome bem bonito, nome de um guerreiro forte. Luziélio. Ah, esse é. Então, os 4 amigos, um olhando no olho do outro, olhando para o Luziélio, imaginando e pensando, Jesus está aí, Jesus está na casa. De repente, um fala assim, você está pensando mesmo o que eu estou pensando? O outro olha, será que é isso mesmo? Aí olha para o Luziélio, o Luziélio fala, o que vocês estão pensando? Vamos para a maca. Vamos te colocar na maca, nós vamos te levar até Jesus. Não, espera aí, como é que vai ser isso? Como é que vai me carregar? E eles começam a carregar aquele paralítico, Luziélio, até Jesus. Aí chega na casa cheia. Dá licença. Não, aqui não. Eu cheguei primeiro, há muito tempo. Vamos para a janela cheia também. Aí eles param, olham de novo, um nos olhos do outro. Você está pensando mesmo o que eu estou pensando? Aí o Luziélio, não, peraí, desse jeito não. Vai ser isso mesmo, para o telhado. E sobe para o telhado. Gente, quem é esse maqueiro de Jesus, não vai parar. Ele vai até o final. Ele vai insistir, ele vai persistir, enquanto não ver o resultado acontecendo. Vai passar 1 mês, 2 meses, você está orando por essa casa de paz, não aconteceu, 3 meses. Não desista, você é um maqueiro. Você vai levar essa casa até Jesus. Você vai levar a paz de Jesus a essa casa. Não desista, é que eles ficaram desse jeito, insistindo. É a atitude deles, foi uma atitude de fé que o próprio Jesus reconheceu. Olhando a fé deles, disse, perdoados estão os seus pecados. Olhando a fé deles. Então, foi uma atitude de fé, mas também uma atitude prática. Não é só oração. Vai lá e convida. Vai lá e faz alguma coisa. Vai lá, traz eles. Então, oração, atitude de fé, prática, perseverança, e não ficar só apenas na oração, mas tomar uma iniciativa. Então, primeiro detalhe, Jesus estava em casa. Segundo, a casa estava cheia. E no versículo 5, mais um detalhe que eu vejo aqui. Vendo-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico, ao Luziélio, filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. A fé daqueles homens, daqueles 4, surpreendeu até Jesus. A iniciativa deles, a intrepidez, a ousadia, a paixão, o amor, a amizade, a sede, a insistência, a superação. Qual foi a última vez que você orou por almas?
Jesus, me dá um filho na fé. Jesus, me dá um discípulo. Jesus, eu vou pagar um preço por aquela pessoa. Eu vou carregar aquela pessoa na maca. E isso surpreendeu Jesus, a atitude deles, essa iniciativa. Casa de Paz é isso, queridos. É uma estratégia, mas tem que ter iniciativa, intrepidez, coragem, insistência, persistência, até a gente conseguir chegar ao final. Mas você percebeu que nós somos mais práticos para desistir, para esconder atrás de um chamado? Porque todos nós temos esse chamado, todos nós temos essa comissão, todos nós somos vocacionados para isso. Se você aceitou Jesus, você é um crente em Jesus, a luz tem que brilhar. Não se coloca a luz debaixo da cama, ela tem que ficar num lugar onde vai trazer realmente luz para todos. Então, você foi chamado para isso, mas nós escondemos. Lembra de Moisés, quando Deus chamou lá naquela sarça que queimava? Qual que foi a resposta dele? Foi imediata, assim, sim, Senhor, obrigado, já estou indo. Senhor, eu não consigo nem falar, eu sou gago, eu sou tímido, não é comigo isso, manda Arão, manda outro, mas não eu. Essa é a sua atitude também? Essa é a nossa atitude? Senhor, não eu, liderar essa célula não é comigo. Senhor, não, manda outro. Tem um irmão aí que chegou agora, se converteu, está cheio de gás, coloca ele. E a gente esconde atrás de um chamado que Deus está chamando a gente para desenvolver isso. E esses amigos, eles não fizeram isso. Por isso que o próprio Jesus ficou surpreendido com a fé deles. Vendo-lhes a fé, perdoados estão os teus pecados. Vou adiantar aqui um pouco. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção, versículo 5 também, quando Jesus fala, os perdoados estão os teus pecados. Quando eles desceram o paralítico, abriram o teto, seja lá da casa de Pedro ou de outro, abriram o teto e desceu a maca, vendo Jesus a fé, a primeira coisa que ele falou, olhou para aquele paralítico e falou, os teus pecados estão perdoados. Imagina os quatro ali, os companheiros, o que eles pensaram? Eu fico imaginando, poxa, nós fizemos esse esforço todo, e agora ele fala que o pecado está perdoado? Jesus, espera aí. Tem algo mais aí. Nós trouxemos para quê? Na maioria das vezes, a gente fica pensando em coisas materiais. A gente fica pensando numa cura física. Mas o maior milagre Deus fez, os teus pecados estão perdoados. Hoje houve salvação nesta casa. Na maioria das vezes, o que nós queremos, a nossa visão, ela é muito superficial. A nossa visão é ver uma cura física, é ver um milagre, é ver uma bênção, é ver algo material. Mas o que Deus quer operar nesta casa de paz, muito mais do que uma cura física, é a salvação. Este é o grande milagre de Deus para nós. Este foi o grande milagre de Deus para a sua vida. Ainda que você esteja passando umas circunstâncias ruins, mas se você é um crente no Senhor Jesus, o maior milagre já aconteceu na sua vida. O maior milagre, porque os nossos olhos sempre olham e as nossas orações sempre estão voltadas para as coisas materiais, sempre estão voltadas para as coisas físicas, sempre estão voltadas para este mundo, e que deveria estar voltado para o céu, sabendo que Jesus vai voltar, e o que nós fazemos aqui nessa ceia é exatamente isso. Jesus, isso aqui vai passar, porque a nossa casa não é aqui, é no céu. Mas a nossa oração sempre, a maioria das vezes, a gente ora pedindo coisas materiais. Pedindo coisas, como eu falei, qual foi a última vez que nós oramos por almas? Qual foi a última vez que nós oramos, Senhor, nos dá filhos? Filhos na fé, discípulos. Senhor, me dá essa oportunidade de começar várias casas de paz. Senhor, me dá a oportunidade de anunciar o Evangelho com intrepidez. Qual foi a última vez que nós oramos assim? Por último, para a gente fechar, versículo 11, no finalzinho ele diz, depois de ter perdoado o pecado, houve aquele questionamento dos escribas que estavam ali, ele fala assim, olha,
Se é por isso, não. Além de perdoar os pecados, filho, toma o teu leito, levanta-te e vai para casa. Então, ele pegou o leito e a ordem de Jesus, vai para casa. Queridos, nós fomos chamados, esse é um chamado para todos nós. Não só para mudar a nossa vida, mas é para mudar a vida dos outros. E isso começa na nossa casa. Na maioria das vezes eu vejo Jesus fazendo milagres desse jeito, ele no final fala assim, volta para sua casa, vá para sua casa, porque ali eu quero começar uma grande obra. Vocês vão voltar para casa hoje e começar algo que já começou na sua vida, mas a sua vida também é um instrumento para mudar a história de outras pessoas. E isso começa na sua casa. Levante e vá para a sua casa. Olhando para a sua casa, a sua família, o seu lar, quais são os sinais que Jesus está presente lá? Quais são os sinais que precisa da presença de Jesus? Quais são os sinais? Vamos ficar de pé para a gente orar? Depois disso, eles ficaram maravilhados e começaram a dar glória a Deus. Eu quero orar com você nesse dia tão especial de Páscoa, de redenção, de libertação, de salvação. Eu queria orar com você. Primeiro, eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Em qual posição que você está? Você está sendo estes maqueiros do Senhor? Ou aqueles que estão impedindo de pessoas virem à presença de Jesus? E eu quero desafiar você a sair daqui nesta noite como um maqueiro. Como aquele que vai ser um instrumento para a casa de paz começar. Como aquele que vai pegar nesta maca e vai carregar, vai pagar um preço, vai se esforçar. Ainda que seja anônimo, ainda que seu nome nem apareça, ainda que nem reconheça o seu trabalho aqui. Mas eu quero orar com você nesse dia tão especial de Páscoa, uma vez que você foi alcançado, liberto. Deus também quer que você seja um instrumento de libertação para muitas pessoas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, você quer ser esse maqueiro. Eu quero abençoar a sua vida. Quero profetizar muitas casas de paz através da sua vida. Damos glória, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor, Pai. Como igreja, nós estamos enchendo o templo. Mas o Senhor nos chamou para estar lá fora. O Senhor nos chamou para ser maqueiros. O Senhor nos chamou para ser o salva-vidas. O Senhor nos chamou para ser o anunciador das boas novas. Isso é um privilégio. O Senhor nos chamou para tomar atitudes, tomar a iniciativa, agir com intrepidez, mostrar quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos no reino, mostrar a identidade de Jesus. Não tem como a gente fugir, esconder a luz, não tem como a gente esconder este aroma, não tem como a gente reter isso, Senhor.
o Senhor nos chamou para isso, Pai, nós pedimos perdão, porque na maioria das vezes nós queremos ficar no conforto, Senhor, nós queremos ficar no banco, nós queremos ficar acomodados, Pai, nós queremos as nossas células cheias, nós queremos a nossa célula, ó Deus, cheia de comunhão entre os crentes, mas a missão que o Senhor nos deu, muitas das vezes, nós falhamos. Às vezes, falar de multiplicação traz desconforto, o que deveria ser o contrário. Às vezes, falar de liderar, a gente corre. Às vezes, falar de assumir algo na célula, a gente arranja um monte de desculpas. E na maioria das vezes, nós somos estes seguidores do Senhor Jesus dentro da casa, entupindo a casa, impedindo as pessoas de chegarem a Jesus. E eu me coloco, Pai, assim como os irmãos também, na Tua presença e peço perdão ao Senhor. Começa algo novo em nós, Pai. Começa algo novo no nosso coração. Começa algo novo na nossa célula. Começa algo novo na nossa igreja. Ó Deus, nós estamos buscando avivamento, presença do Teu Espírito. Ó Deus, nós estamos buscando a graça do Senhor sobre a nossa vida. E essa graça não é, Senhor, para ficar aqui dentro, isso é para expandir aí fora, Pai. Ó Deus, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nós encontramos, assim como nós fizemos aquele 1º de abril. Ó Deus, quantas pessoas sedentas, quantas pessoas desviadas, quantas pessoas distantes, quantas pessoas morrendo, Senhor, quantas pessoas necessitando de uma casa de paz. E nós estamos aqui dentro, fechados nas 4 paredes, participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, cantando que o Senhor nos resgatou, nos libertou. Ó Deus, mas na hora de ser os maqueiros, nós não queremos esse compromisso. Dá trabalho, é cansativo. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nesta noite, nesse dia que nós celebramos a Páscoa do Senhor, e a Páscoa significa a libertação, nós somos libertos do inferno, das trevas, e fomos colocados na Tua maravilhosa luz. Meu Deus, que esse dia também seja a libertação da religiosidade, do comodismo, da acomodação. O Senhor levante esta igreja, Senhor, como, ó Deus, esses 4 maqueiros, como esses colegas, como esses amigos. Nós vamos sair daqui com a maca na mão, Senhor, para buscar esses doentes, esses paralíticos, esses que estão precisando do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui na frente, no Teu altar, falando, usa-nos, Pai. Nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos, nós queremos fazer algo, e é nessas casas de paz que vão acontecer. Eu vou orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor não chamou, ó Deus, esta igreja, o Senhor não levantou esta igreja para estar nas 4 paredes, mas o Senhor levantou esta igreja para anunciar nos 4 cantos que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, que Ele é a nossa paz, e é a Ele que nós vamos servir, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Essa semana, Espírito Santo, nos incomode. O Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos deu os dons e os talentos. Então nos incomode. Não deixa nem dormir, Senhor. Derruba da cama. Mas lembra que nós somos os maqueiros. E nós vamos perseverar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Fala, segura comigo essa marca. Nós vamos trazer essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.